Graças a Deus por permitir-nos estarmos juntos de novo para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Nós vamos nesta mensagem aprender sobre a fonte espiritual da verdade. É muito comum ao ouvirmos ou lermos uma notícia escrita, oralmente ou gravada, a gente fazer uma checagem para saber se realmente a fonte é verdadeira, para sabermos se a fonte realmente é confiável. Por quê? Para não sermos prejudicados ou também sermos contados como aqueles que contam mentiras porque alguém nos contou uma mentira. Ao ouvirmos a palavra de Deus, que é a notícia mais importante para nós, precisamos checar e sabermos se a fonte é verdadeira. O apóstolo Paulo, pregando, ele disse: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a fonte sempre tem que ser Deus através da sua palavra em toda a pregação do evangelho. São as boas notícias dos céus vinda diretamente de Deus. Portanto, precisamos tomarmos muito cuidado ao ouvirmos uma mensagem, a fazermos um levantamento para sabermos se a fonte realmente é verdadeira. Jesus, orando no capítulo 17 de João, versículo 17, ele disse para o Pai, em relação aos seus discípulos: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a única fonte inspirada, espiritual, segura, confiável e verdadeira. Paulo escreveu a Tito dizendo o seguinte, capítulo 1, versículo 2 da epístola escrita a Tito por por Paulo. Esta é uma palavra fiel. Capítulo 1, versículo 15 de 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel. A Tito, no capítulo 1, versículo 2, ele disse: a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos. Portanto, Paulo está dizendo que a palavra de Deus é a fonte segura, a fonte inspirada, a fonte espiritual, confiável e verdadeira, porque a fonte é Deus. João ouviu da boca do próprio Jesus pelo menos duas vezes no Apocalipse 21, verso 5, capítulo 22, verso 6, quando Jesus se dirige a João ao escrever a sua revelação, o Apocalipse, ele disse-me, ele está falando de Jesus, disse-me, estas palavras são verdadeiras e fiéis. Portanto, a palavra de Deus, mais uma vez, é a única fonte segura, confiável, inerrante, porque ela é a palavra de Deus. Deus se revelou ou se revela através da sua palavra e opera através de pessoas. Isso é muito importante para nós, deixa-me repetir. Deus se revela através da sua palavra e opera através de pessoas. Portanto, as pessoas são importantes como canais ou como meios que Deus utiliza para falar a sua palavra aos homens. O salvo, os filhos de Deus, são pessoas que Deus usou para transmitir a sua palavra. Desde o Velho Testamento até hoje, você pode perceber que Deus sempre usou pessoas na transmissão da sua palavra. No profeta Isaías está escrito no capítulo 43, versículo 10, o próprio Deus dizendo para Israel: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Portanto, Deus usa homens, usa pessoas para transmitir a sua palavra. Ele se revelando através da palavra, mas usando o meio, o homem, para transmiti-la. É uma palavra confiada, ou seja, uma palavra que foi confiada, entregue aos cuidados dos homens fiéis. Está escrito, através do apóstolo Paulo, que
Deus confiou a sua palavra a homens fiéis. No passado, Deus confiou aos profetas. Diz a palavra de Deus que os profetas, quando iam pregar, quando iam anunciar essa verdade, eles anunciavam a fonte e, normalmente, eles usavam comumente as expressões: assim diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Isso é muito comum você ouvir dos profetas, mostrando que eles estavam sujeitos, submissos, dependentes daquele a quem eles estavam representando, que era Deus, mas através da sua palavra, mostrando que a fonte da informação, da pregação, da profecia sempre era Deus. No tempo da igreja, Deus confiou aos apóstolos essa palavra, essa fonte. Está escrito em Marcos capítulo 6, versículo 12. Chamando-os a si, os 12, começou a enviá-los 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E a Bíblia diz que, saindo eles, pregaram que se arrependessem. Versículo 12, capítulo 6, versos 7 e 12 de Marcos, você pode conferir aí na sua Bíblia. Portanto, Jesus estava confiando a pregação do Evangelho aos 12 apóstolos que ele escolhera, que ele selecionou, e ele agora os apresentava como representantes da pregação do Evangelho. Essa palavra confiar significa deixar aos cuidados de alguém. Então, Jesus entregava a sua palavra aos cuidados dos apóstolos para que eles pregassem. E eles saíram e pregaram ao povo dizendo: arrependei-vos. A base da salvação, o arrependimento. Hoje, nos dias atuais, Jesus confia, Jesus deixa à disposição ou entrega à disposição essa palavra à igreja, através dos pregadores imbuídos de responsabilidade, imbuídos de carência da presença de Deus, da graça de Deus, para que a palavra seja pregada. O que Paulo escreveu é muito interessante. Aliás, o próprio Jesus escreveu ou falou, e Mateus escreveu nesse sentido, é muito importante. No final do seu ministério, quando ele estava indo para o Pai, voltando para o Pai, está escrito em Mateus capítulo 28, versos 19 e verso 20, portanto, ide, ele disse aos seus discípulos, à igreja, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Veja que Jesus foi muito contundente com relação à fonte que os discípulos estariam usando para as informações do Evangelho. Ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele mandava pregar, mas ele deixava muito claro para os seus discípulos, dizendo que vocês devem ensinar aquilo que eu os ensinei. Nessa questão, mais uma vez, a fonte é verdadeira, porque é o próprio Jesus quem está instruindo os seus discípulos a dizer aquilo que ele dissera. Se alguém disser o que ele não disse, não está na palavra, então isso prova que a fonte não é verdadeira. Por isso, precisamos tomarmos muito cuidado ao ouvirmos uma pregação, ao ouvirmos uma notícia espiritual, se ela realmente é uma fonte ou se ela advém de uma fonte verdadeira. Os pregadores dizem hoje, os profetas diziam, assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor dizendo, eles estavam profetizando aquilo que Deus havia dito para que eles dissessem. Hoje, nós, os pregadores atuais, muda a expressão, assim diz a palavra de Deus escrita, referindo-se ao Velho e ao Novo Testamento. Nessa questão, não há como errarmos. Diante de pregadores que pregam a palavra de Deus, é necessário checar
a informação para conhecermos se ela é ou não verdadeira, se realmente é a palavra de Deus escrita, aquilo que estamos vendo. Nosso fundamento são os apóstolos e os profetas. Jesus é a principal pedra fundamental, a principal pedra de esquina. Está escrito isto em Efésios capítulo 2, versos 20 a 22, você pode conferir na sua Bíblia. Nosso manual de prática, de fé e prática, é a Bíblia Sagrada. Deus disse isso para Josué no capítulo 1, versículo 8 do seu próprio livro. Ele se dirige a Josué e diz: não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque então, se assim o fizer, serás bem-sucedido. O seu caminho será próspero e você será muito bem-sucedido no seu ministério. Para os seus discípulos, hoje, através da igreja, ele diz em João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Portanto, não há como errarmos se a gente tiver o cuidado de fazermos um levantamento diante daquilo que estamos ouvindo como pregação da palavra de Deus, que sempre usamos, se realmente a fonte é verdadeira ou se a fonte é falsa, se a fonte é espiritual ou se a fonte é puramente humana. Se o pregador está falando de Jesus e de Deus através da Bíblia, dos céus através da Bíblia, ou se ele está falando de si mesmo, a sua própria teologia ou baseado no seu próprio conhecimento. Paulo, quando ele pregava, ele disse aos coríntios, está lá no capítulo 2 da sua primeira carta aos coríntios, ele disse: quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras, ainda que Paulo, sendo um poliglota, ele não foi com palavras persuasivas para impressionar os homens, com uma teologia própria, mas ele disse: eu fui no poder do Espírito Santo. E eu me propus saber entre vocês apenas Jesus e este crucificado, a fim de que a fé de vocês não apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É muito importante sabermos que se aquilo que pregamos é a palavra de Deus ou se é a nossa própria palavra. Por isso, eu te desafio, cada mensagem pregada, use a sua Bíblia. Não confie naquilo que eu mesmo estou dizendo. Confie naquilo de quem eu estou dizendo, a fonte de quem eu estou falando. Isso vai ser bom para você, vai ser bom para a sua alma, para o seu espírito, e você vai ganhar uma confiança muito grande, porque vai descobrir que a palavra que eu prego é a palavra de Deus. Esta é a palavra que entre nós tem sido evangelizada. Deus te abençoe, Deus te guarde, você e a sua família, do mal e dos falsos profetas. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por estarmos juntos nesta hora, pregando, anunciando o Senhor Jesus através da tua santa e bendita palavra. Oramos pelas pessoas que nos assistem neste momento, que suas mentes sejam férteis, ó Deus, seus corações sejam abertos para receber essa verdade, serem transformados e viverem a verdade do Senhor. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nas próximas mensagens, nós vamos ver alguns homens que Deus escolheu para a pregação da sua palavra. Forte abraço. Até lá, se Deus nos permitir.